Tem nos ajudado. Eu quero convidar, ou melhor, eu quero aproveitar que você está de pé. Você que trouxe a sua Bíblia, ou no seu smart, ou no sua Bíblia física, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Aleluia. Este é o tempo de viver a graça. Diga comigo: eu vou mergulhar mais fundo no oceano da graça. Diga: o Espírito Santo vai me ajudar, vai me levar em lugares mais profundos, a novas dimensões, a novos níveis da graça do Senhor meu Deus. Diga: eu estou vivendo a partir de agora um novo tempo da graça de Deus para a minha vida. Ezequiel capítulo 47. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1. Está projetado lá? Vamos ler para ficar melhor. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, pelo rio que não se podia passar. Diga: este é o tempo de eu mergulhar nas profundezas da graça de Deus. Levante sua mão assim. Diga: Espírito Santo, vem me guiar a lugares mais profundos, a níveis mais altos, a lugares que eu não conheço. Diga que a tua graça trouxe para mim. Diga: Espírito Santo, neste dia de hoje, desbloqueia a minha mente e traz sobre mim a revelação sobrenatural da tua graça. Diga: Espírito Santo, eu não aceito viver aquém daquilo que tu já determinou que eu vivesse nesse tempo da graça. Diga: Espírito Santo, diga: eu sei que existe águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, mas eu sei também que existe águas mais fundas, mais profundas, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu poder, da tua presença, da tua alegria, da tua paz. Diga: Espírito Santo, pega na minha mão, Espírito Santo, e me leva, Espírito Santo, a essas águas mais fundas. Diga: eu quero nadar nessas águas.
Aleluia. Você está sentindo o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar? Aleluia. Ele está nos imergindo em águas mais profundas. Aleluia. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, queridos, de todas as definições com as quais a gente pode ser definido, alguém a nos ver, olhar, ou nós mesmos, ao explicar para as pessoas o que nós somos, a maior e a melhor de todas elas, e eu me conformo com essa. Quando alguém me pergunta: pastor Nelson, quem é você? Qual é o seu nível? Em que área você se graduou? Em que você é formado? Eu digo simplesmente para as pessoas: eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Não tem nível maior do que o nível de ser filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nunca se apresentou como algo a mais. Ele só disse que era o Filho de Deus. Você pode dizer para você assim, ó: eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu quero externar aqui a minha profunda gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Gilson Marco, que nos deu esta grande oportunidade. A todos os meus demais companheiros que nos antecederam aqui, Rogério, pastor Sampaio, meu pastor presidente, missionária Tânia, que mediante a graça de Deus trouxeram, mediante a capacidade que Deus dá a cada um, uma revelação da compreensão desse assunto tão extraordinário que é a graça do Senhor nosso Deus. E aqui estamos nós, o mais improvável, o mais incapaz. Mas como disse o apóstolo São Paulo: todavia, eu trabalhei mais do que todos vocês. Aí ele diz: não eu, mas a graça de Deus. Aleluia. Então nós estamos aqui como resultado da graça do Senhor nosso Deus. A aula de número 5 tem como tema espiritualidade saudável, que traz o verdadeiro sentido de santidade, consciência e nova perspectiva. Na introdução, a espiritualidade cristã não nasce em um ambiente de peso, exigência e vigilância opressiva. Ela nasce do sopro. Gênesis 2:7. No vento impetuoso do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 2. Na graça que cria onde existe desordem. Santidade, antes de ser comportamento, é respiração espiritual. É aprender a respirar Deus novamente. Vivemos em tempos em que muitos estão cansados de parecer espirituais, mas poucos sabem como viver no Espírito. E aqui está a verdade libertadora. Santidade, presta atenção, não é o que fazemos para Deus, é o que Deus faz em nós quando paramos de lutar contra Ele. Aleluia. É o que nós vamos aprender nesta aula. Está aí na sua revista, nós estamos na introdução, página de número 19, alguns textos básicos. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Hebreus 10, versículo 14. Gálatas capítulo 5 e o versículo 25, e 1 Pedro 1, 13.
Santidade como saúde espiritual, não como performance. Santidade não é moralismo, é vitalidade. Nós aprendemos aqui sobre moralismo. Moralismo, performance, conjunto de regras que os homens criaram para poder agradar a Deus. E eles introduziram naquilo que eles acreditaram e acreditavam que era agradável para Deus. Porém, não era aquilo que Deus queria para eles. Mas eles, para se parecerem santos, melhores, agradáveis, ou até mesmo atraentes para aqueles que olhavam para eles, eles criaram o moralismo como uma ideia de que aquilo era ser santo. Mas presta atenção, está aí na sua lição. A santidade não é moralismo, é vitalidade. Vitalidade é capacidade de viver, de se desenvolver. Força vital, é um vigor. No Éden, o pecado não começou com uma ação, mas com uma ruptura interna. Deus não quer apenas mudar nosso comportamento, Ele quer restaurar nossa vitalidade espiritual. Em Hebreus, no capítulo de número 10 e o versículo 14, já nos choca logo na entrada, porque o texto diz assim: aperfeiçoou para sempre. Ou seja, Deus já nos tornou completo. Quem? Os que estão sendo santificados. Isso quer dizer, em processo. Na graça, nós já somos de Cristo por status e estamos sendo curados por processo. O que é que parece aos irmãos? De acordo com Hebreus 10, 14. Pode botar Hebreus 10, 14? Diz assim, ó. Porque com uma só oblação é sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Diga para sempre. Diga aperfeiçoou. Diga para sempre. Os que são santificados. Diga os que são santificados. O que é que vos parece? Nós somos santos ou seremos santos? Hã? Nós somos ou seremos? Nós somos. O sacrifício de Cristo fez algo que a lei, foi falado aqui nesta manhã, não podia fazer com o indivíduo. A lei tornava o indivíduo por um tempo determinado justificado, mas a lei não tornava aquele indivíduo definitivamente santo. Mas já na graça, Jesus, através do seu sacrifício, Ele santificou e também aperfeiçoou. Como que eu entendo isso aqui? Vamos exemplificar aqui. Imagina que você compra um carro 0 km. Você vai na concessionária, você compra esse carro. Ele já sai com um tanque seu. Ele já sai transferido para o seu nome. E então você pega a estrada e vem para sua casa. Ele está novinho. Pneus novos. Toda a mecânica nova, suspensão. Enfim, tudo novo. Mas isso não significa dizer, preste atenção, que no futuro ele não vai precisar de reforma. Você está entendendo? Bota de novo Hebreus 10, 14 aí, por favor, para nós entendermos. Porque com uma só oblação, sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Diga assim: o que Jesus fez por mim lá na cruz me tornou pleno para Deus. Se Jesus te chamar hoje, você está pronto. Aleluia.
Ele aperfeiçoou. O carro é novo, já está pronto para ser usado, mas não significa dizer que ele não vai precisar de manutenção. Jesus, olha só, através da sua obra nos aperfeiçoou. Diz o texto, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Nos aperfeiçoou e nos tornou santos. Nós somos santos. Agora não confunda, santo aqui não é perfeição, é aperfeiçoamento. Você está entendendo? Quem está entendendo? Porque enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo, olha só, foi falado aqui nesta manhã, com o seu sacrifício, o que foi regenerado em nós? Alguém sabe dizer? Lá na cruz, com o seu sangue, a sua morte e ressurreição, o que foi que Deus transformou em mim e em você? O que foi que Ele recriou? Pode dizer alguém? O que foi? Foi o corpo? Foi a alma? Foi o espírito? Alguém sabe dizer? Fala aí, alguém, pode falar. É uma aula, filho, fala aí. Foi o corpo, a alma ou o espírito? Foi o espírito. Foi o espírito que foi recriado, que foi aperfeiçoado. A nossa alma, a minha alma, a sua alma e a minha mente, o meu corpo, ele, enquanto está aqui nessa terra, ele sempre estará passando por processos de aperfeiçoamento. Você entende? Mas não significa dizer que eu já não sou santo. Eu sou santo. Aleluia. Eu não estou aqui servindo a Deus, me preparando para ser santo. Eu estou aqui porque Jesus, com seu sacrifício, me tornou santo para Deus. E eu estou andando aqui, olha só, num processo de evolução. Aleluia. Só para você entender, por que nós estamos falando assim? Porque isso destrói da nossa mente a ideia legalista, condenatória. Olha para você aqui, ó. Como é que é o nome do homem, pastor Sampaio? Em hebraico é Vish. Ish, fala aí, fala assim, ó. Ish. Olha assim para você, de novo, fala assim, Ish. Nós somos ruins, irmão. Nós somos ruins. Aleluia. Tem crente que não gosta de ouvir isso. Você é ruim. Vou te provar, você nega perdão às pessoas que te ofendem. Você é seletivo. Você só perdoa aqueles que você entende e podem fazer parte do seu ciclo de relacionamento. Fala aí, vixe. Você só se relaciona com aqueles que você entende que é agradável. Fala aí, ixi. Santidade não é moralismo, é vitalidade. Quando eu entendo isso, eu me coloco no devido lugar que eu fui colocado para Deus através de Cristo Jesus. Eu sou comprado pelo sangue de Cristo, recriado para Deus através do sacrifício de Cristo. Eu fui regenerado, justificado, reconciliado, resgatado, porque a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Aleluia. Eu fui filiado, porque agora, através da obra de Cristo, Deus me tornou seu filho. Seu filho. Teve um tempo, irmão, na minha vida cristã, eu disse assim: Deus, eu não quero ser mais crente. Não quero ser mais crente. Eu disse: é muita luta, Deus.
Olhei para a Bíblia e disse assim para Deus: olha, aqui tem coisas aqui, que está aqui, que parece que nunca vem para a nossa vida aqui no dia a dia. Aí eu olhava para os legalistas dos meus lados e disse: é meus livros aqui, isso não existe. E eu via eles vivendo num nível que até parecia que o estilo de pregação que eles estavam pregando só refletia neles e não no povo. Eu disse: eu já sei o que é isso. Isso é farisaísmo puro. Porque se a minha pregação, se o evangelho que eu estou transmitindo para a igreja reflete só em mim, mas não no corpo, então não está certo. Porque a graça tem que começar na cabeça, e ela tem que vir pela barba, mas ela tem que ir pela orla. Ela tem que atingir todo o corpo de Deus. Ela não é algo exclusivo apenas de um líder. Ela tem que passar pela igreja de Cristo Jesus. Eu disse: eu não quero ser mais crente. Eu estava indo para a igreja, conversando essas coisas com Deus no meu coração. Eu disse assim: Deus, fala para mim, Deus, o que é realmente ser crente? E até agora, olha que eu já tinha mais de 10 anos de crente. Fala para mim, Deus, o que é realmente? Eu disse: eu não quero saber disso na perspectiva humana, eu quero saber de ti para mim. Eu quero que tu respire aqui, ó, dentro de mim. Fala para mim, tete a tete, o que é ser crente na tua definição? O que é um crente para ti, Deus? Irmão de Deus, cheguei no culto com essas perguntas para Deus. Olha só, não foi o pastor pregador que veio falar comigo, uma irmãzinha lá do coque, meu correndo lá atrás, rodeando assim pelos bancos, assim, imaginando. Chegou perto de mim, botou as mãos para trás e disse assim. Eu disse: agora eu falei assim: agora ela vai aqui. Eu estou arrebentado agora aqui. Por que eu fui falar essas coisas para Deus? Sabe foi que Deus falou? Tomando a boca dela: meu filho, Eu ouvi a tua oração e eu me agradei daquelas tuas palavras. e hoje ela disse: hoje, não passa, hoje, antes da meia-noite eu vou te revelar qual é a minha perspectiva de alguém que crê em mim. Eu vou te dizer. Eu fui para casa, irmão. Cheguei do culto, estava sem sono e fui ler a Bíblia Sagrada. Aí li Romanos, capítulo número 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 17. Diz assim: e se somos filhos, logo somos o quê? Herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo Jesus. Eu disse para mim: olha de novo aí. Aí eu li, Deus disse assim: você é meu filho. Ele disse: um cristão, uma pessoa que crê no meu filho Jesus, ele é mais do que uma pessoa religiosa. Ele é mais do que uma pessoa crente. Ele é mais do que uma pessoa que usa terno e gravata. E eu gosto de usar isso bem, viu? Vocês já perceberam, né? Mas ele disse: é muito mais do que isso. Ele é meu filho. Meu filho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Você é filho? Diga: eu sou filho de Deus. E aí, meu irmão, aí Deus disse assim: mas para aí, eu vou te revelar outra coisa. Eu vou te mostrar o que é que os meus filhos têm. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: você é filho, e por você crer no meu filho Jesus, você é herdeiro meu. Herdeiro meu. Geralmente, querido, todos nós, quando nós ouvimos essa palavra herdeiro, aí a primeira ideia que nós temos é que nós somos trilionários. Não é essa a primeira ideia que nós temos? E toda a riqueza do mundo pertence a nós. Não é assim? É ou não é? Nós só associamos essa palavra herdeiro aí com o quê? Money. Nós achamos que Deus está dizendo que nós temos só dinheiro. Mas acredito, toda a riqueza do mundo é minha e sua. Ou não? Ou não? Não, você não acredita que toda a riqueza do mundo é sua. Não, você não acredita nisso ainda não.
E se está escrito aí, Deus está dizendo para você, mas você não acredita nisso ainda, não. Você não. Você não acredita que todo o dinheiro, toda espécie de riqueza que está aqui, tanto as visíveis como as invisíveis, as que estão no ar, as que estão debaixo do oceano, você não acredita que elas pertencem a você. Você acredita que elas pertencem a Deus, mas a maioria não acredita que elas pertencem àqueles que são filhos de Deus. Olha para mim. Você é também dono de todas as riquezas que Deus é dono. Mas não é só isso, irmão. Isso aí é um nível baixo da riqueza que Deus deu para nós. Mais do que riquezas aqui terrenas, sabe o que é que nós somos donos? Está numa categoria que dinheiro nenhum nunca jamais, os milionários daqui nunca alcançaram com o ouro e a prata. Nós somos donos da natureza de Deus, da essência. Diga essência. Diga da vida espiritual de Deus. Diga assim comigo: lá na cruz, por meio do seu sangue, Jesus trouxe para dentro de mim. Fala, Jesus trouxe para dentro de mim. Diga assim: a vida de Deus. Diga: Deus habita em mim. O texto diz aí: herdeiro de quem? E se nós somos filhos, somos o quê? Logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de quem? Diga: de Deus. Diga: de Deus. E significa dizer, sabe o quê? Que tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus pode, tudo aquilo que Deus sabe, toda a glória de Deus, todo o seu reino, todo o seu poder, do presente, do passado e do futuro, pertence, sabe a quem? Bate assim: vixe, é seu. Você vive, você é pobre só se você quiser. Aleluia. Eu sempre costumo dizer o seguinte: Deus não tem filhos pobres, Ele apenas tem filhos ricos. Ele apenas tem filhos que não sabem que são ricos. Como que pode uma pessoa cristã, gerada de novo pelo sangue de Cristo, santificada pela obra, pelo sacrifício dele, que tem a presença dele, que é dono de tudo aquilo que Deus é dono, como que essa pessoa pode ser pobre? A pobreza é um estado de mentalidade. Se eu acredito que eu sou pobre, então eu sou pobre. Mas se eu acreditar que eu sou rico, eu posso estar sem R$1 no meu bolso, o dinheiro sempre vai me procurar. Aleluia. Glória a Deus. O dinheiro me serve, meu irmão. Aleluia. Ele é meu servo. Ele obedece o meu comando. Mas eu não vim aqui falar sobre o dinheiro. Eu vim falar sobre a essência de Deus dentro de nós. Presta atenção. Santidade não é moralidade. Moralismo é vitalidade, ou seja, é vida de Deus em nós. O texto diz que nós somos herdeiros de Deus. Diga: herdeiros de Deus. Significa dizer, sabe o que? Diga assim: eu tenho a vida de Deus. Diga: eu tenho a essência de Deus. Agora é o seguinte, querido, nós já sabemos sobre isso. Eu nunca graduei ou me formei, concluí um curso em teologia sistemática, mas eu estudo todas essas matérias há 30 anos. Você não precisa ter diplomas. O único certificado que eu tenho é de casado. Que eu de nascimento se uniu com o da esposa. Mas eu nunca deixei de estudar. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, por isso, meu irmão, mediante a graça de Deus, eu falo para qualquer público, eu topo qualquer parada, eu falo em qualquer ambiente, se Deus me mandar. Por quê? Porque eu sou herdeiro dele. Dentre as muitas definições, os atributos que o eterno Pai ele possui, que são os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com nós mortais, que podemos ver no homem limitado, mortal, que a sua eternidade é interrompida aqui pela morte. Apesar da sua fragilidade, aquilo que é de Deus pode ser visto nele. Mas tem os atributos incomunicáveis, que é só de Deus, que ele não dá a ninguém, é exclusividade dele. Por isso que ele disse: olha, eu sou Deus, e a minha glória eu não dou para homem nenhum. Ele está
falando dos atributos incomunicáveis, que ele não compartilha com homem nenhum. A sua onisciência, aleluia. De repente você está cogitando no seu coração aí, eu estou apenas falando, eu não sei, mas Deus sabe. De repente você está com um pensamento totalmente diferente, eu não sei, mas Deus sabe. Isso é atributo só dele. O diabo também não sabe, e só quem sabe é Deus. Aleluia. Mas se eu sou herdeiro de Deus, presta atenção, automaticamente a ser recriado, Deus veio habitar dentro de mim. E se Deus habita dentro de mim, deixa eu perguntar algo para você: Deus é santo ou vai ser santo? O que vos parece? Ele é santo ou vai ser santo? Agora, se um Deus santo, puro, onisciente, onipotente, glorioso, imaculado, que não peca, perfeito, resolveu vir habitar num vaso de barro que sou eu, com toda a sua perfeição, ele disse: olha, o Nelson não merece, ele não é digno, não vale a pena, mas eu vou habitar nele com tudo que eu sou. Então esse Deus deixa de lado tudo aquilo que é de ruim que o Nelson tem, e ele vem habitar em mim com todo o seu potencial. Aí o que vos parece? Eu sou santo ou eu estou tentando ser santo? Eu sou santo ou eu serei santo? O que é que parece? O que é que vocês acham? Vamos para a lição. A lição fala de espiritualidade saudável, santidade, consciência e nova perspectiva. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Pode projetar aí para mim, filho? 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 15. Diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Diga: Deus habita em mim. Diga: a santidade não é o resultado de um esforço meu. Diga: é algo que flui dentro de mim. Diga: por causa da presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou mostrar para você na Bíblia. Muitos crentes não entendem isso. Foi Jesus que disse. Mas muitos crentes não entendem isso, irmãos. Eles acham que a santidade, uma vida santa, é o resultado do esforço ao máximo que alguém emprega para poder alcançar. Mas muito mais do que isso, a santidade, meu irmão, é a ação poderosa do Espírito Santo, no espírito daquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. João, capítulo de número 7, e o versículo de número 38, Jesus nos declara isso. Jesus nos faz essa revelação. A santidade é o resultado da ação do Espírito Santo que habita dentro de mim, do Deus Santo que eu herdei. Você está entendendo? Diz o texto assim, João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão da onde? De onde? Agora o versículo 39: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Então por que você está lutando para ser santo, se o Espírito que está dentro de você é santo? Entende? Aleluia. Diga assim: eu vou deixar o Espírito Santo fluir em mim. O foco da lição é santidade, espiritualidade saudável, consciência e perspectiva.
Mas se você olhar as palavras de Jesus, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, rio de água viva. Olha só, o Espírito é o mesmo, ele é a fonte de toda a vida, mas através do Espírito Santo que habita em mim, de mim, a partir de mim, não de fora, mas de dentro, Deus passa a fluir com tudo aquilo que Ele é. Aleluia. Se você quer sabedoria, o Espírito conhecedor de toda a ciência, de todo o intelecto, de todo o conhecimento, de tudo, que conhece todos e todos, Ele habita dentro de você. É só você ativar. Ele fala rios. Fala aí, rios. Diga: está dentro de mim. Diga: isso flui de mim. Amor. Eu não entendo porque muitos cristãos não conseguem amar. Eles têm dificuldade de amar as pessoas que lhe ofendem. Como eu falei no início, eles só conseguem amar as pessoas que estão dentro do seu ciclo de relacionamento, que agradam a eles. Se o pastor Nelson, com o seu corte de cabelo, com o seu traje, não agradar o fulano, ele diz: ele não serve para vir pregar aqui na minha igreja. Ele é muito metido. E eu estou morrendo de preocupado com isso. Eu não estou nem dormindo mais. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, se o Espírito Santo, Deus, habita dentro de mim, olha só, eu tenho a vida dele, eu consigo amar mesmo aqueles que não me amam. Aleluia. Se eu te falar que o amor de Deus não é algo que vem de fora, mas é algo que brota de dentro de nós, você acreditaria nisso? Sim ou não? Pois abre aí a tua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 5. Pode abrir Romanos. A vida de Deus, Cristo, isto é também a santidade. Mas isso passa a fluir em mim quando eu tenho, primeiro, meu irmão, uma consciência correta. E essa consciência vem através da revelação das Escrituras. E através da revelação das Escrituras eu passo a ter uma nova perspectiva de vida. Eu olho para onde todo mundo está olhando, mas eu estou vendo diferente. Por quê? Porque eu não estou vendo com os olhos naturais, com a mente natural. Eu estou vendo com a mente e com os olhos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Está aí no telão. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. Onde? Onde ele está? Através de quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Aleluia. Bill Gates, se ele não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não tem o Espírito Santo. O Elon Musk, se ele não crê em Jesus e não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, ele também não tem o Espírito Santo. Os homens mais sábios, os mais intelectuais desta terra, se eles também não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, como eu e você aceitou, eles também não têm o Espírito Santo. Agora aqui, olha para mim aqui, o crente mais leigo aqui, o mais simples que sou eu, mas por ter crido e aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem o Deus Todo-Poderoso habitando dentro dele. Por que você não consegue amar? Se o Espírito, que é o amor, que é a própria essência do amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, Ele não só ama, Ele é a fonte de todo amor, habita em você. Por que você não consegue amar? Aleluia. Deixa o Espírito Santo transformar a sua mente nesse momento. Deixa o Espírito Santo sacudir o seu ser.
Aleluia. Deixa o Espírito Santo moldar você, fazer você olhar para dentro de si e começar a enxergar o valor que Deus colocou dentro de você. Diga assim comigo: eu sou capaz. Diga: eu posso, porque aquele que é todo poderoso habita dentro de mim. Ai, meu Deus do céu, estamos aqui. Deus está descortinando as mentes dos corações, está destruindo o véu que ainda separava a religiosidade da realidade cristã. Eu estou vendo o Espírito Santo de Deus como uma espada flamejante de fogo entrando na alma, nos corações, no subconsciente e rasgando o véu que estava ainda impedindo as pessoas de entrar no oceano e mergulhar mais fundo na sua vida de intimidade e comunhão com Deus. Deus está destruindo isso agora. Deixa Ele queimar, deixa Ele destruir, deixa Ele fazer a obra completa aí agora na tua vida, crente. Não, admite, olha para si e diz: Senhor, eu cheguei até aqui e eu reconheço que aquilo que eu sei, que aquilo que eu tenho crido, entendido e vivido de Ti ainda é muito raso, ainda é muito pouco, ainda é muito insignificante em relação àquilo tudo que Tu és, que Tu tem, que Tu pode fazer em mim e através de mim. Deixa o Espírito Santo te sacudir nesta noite. Deixa o Espírito Santo quebrar essas resistências que você tem de achismo. Desce do salto, o Espírito Santo vai te pegar. Consciência, perspectiva não é resultado de quanto tempo eu gastei, eu passei em oração, em jejum, em consagração para Deus. Isso faz parte do processo, mas não é isso que me torna santo melhor. O que me torna santo melhor é a presença do Espírito Santo de Deus que já habita em mim, apesar de todas as minhas dificuldades. Olha para mim. Eu posso muito bem passar um dia, uma semana, um mês, jejuando, me consagrando, orando, me dedicando a Deus. E ao sair daquele propósito, na primeira oportunidade, eu posso falhar no teste. Tu já falhou muita vez, meu irmão. Deus não pode nos testar muito não, porque Ele sabe que nós somos pó. Fala aí, vixe. Você confia em você, você confia no seu potencial, você confia na sua capacidade, você confia na sua crença, você confia na sua fé. Você pode chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sou capaz. Você pode dizer isso para Deus? Eu nunca digo isso, irmão. Ai meu Deus, ai meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu aprendi que se deve ter vida com Deus. Eu não posso negar que parte do meu conhecimento, da minha experiência, eu adquiri através dos bons líderes que Deus me deu a oportunidade de conviver com eles. Eu não tenho receio de dizer, e isso não me traz orgulho nenhum. Eu também não estou exaltando ninguém por causa disso. Cada um da sua maneira, como Deus chama, depende da necessidade e o propósito. Mas eu já congreguei, eu já tive líderes que eles passavam semanas de oração. Não, você não está entendendo. Semanas. Mas não para se sentir superior àqueles que às vezes só conseguiam orar mal uma hora. Porque eles passavam muito tempo lá por causa do propósito, daquilo que Deus queria fazer em determinada área através dele. Mas aquilo não era regra. Eu me lembro que uma vez um dos meus pastores disse: vamos lá para a chácara, eu estou com vontade de orar. Eu quero passar a noite todinha orando. Eu disse: vambora. Que coisa mais extraordinária passar a noite toda orando com um homem de Deus que já tinha viajado o mundo inteiro pregando o evangelho em várias partes desse mundo.
Irmãos, eu não dei conta não, irmão. Eu não dei conta não. Por quê? Ele dobrou o joelho lá. Eu dobrei o joelho do outro sofá, pastor Gil. Com 1 hora, pastor Rogério, eu já tinha esgotado o meu argumento com Deus. 1 hora, acabou tudo. E 1 hora ele estava, sabe como? Olha para mim. Só assim, ó. 1 hora. Glória. Aleluia. Jesus, eu te amo. Tu é lindo, meu Pai. Aí ele repetia glória. Aleluia. 1 hora. E eu olhava para ele assim, já querendo me levantar. 2 horas, eu já estava deitado. Aí eu já ficava assim para não ficar 3 horas. E ele, meu Deus. Daqui a pouco, irmão, 4 horas, ele não tinha mais palavras. Ele só chorava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas não quer dizer que ele era mais crente do que eu. O pai dele também é o mesmo pai meu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por causa do propósito que Deus tinha na vida dele. Mas aquilo não era regra para todo mundo. Uma vez perguntaram a Billy Graham, um dos maiores evangelistas desse mundo: você ora muito? Ele disse: eu não sei se eu oro muito. Às vezes, dependendo do tempo, eu consigo passar com ele 1 hora. Às vezes até mais de 1 hora. Às vezes até mesmo um dia. Mas tem situações que é só 15 minutos. Mas uma coisa eu sei: eu não passo nenhum tempo da minha vida sem falar com ele. Se eu estou andando no carro, eu estou falando com ele. Se eu estou atendendo pessoas, eu estou ligado com ele. Se eu estou lá dentro do meu banheiro, eu estou também em comunicação com ele. Eu não paro de me relacionar com ele em nenhum momento, porque vida com Deus, relacionamento com Deus não é definido apenas por um dia, por uma semana, um tempo que eu passo com ele, mas é pela minha vida no meu dia a dia que eu aproveito com esse Deus. Então, queridos, é muito mais do que moralismo, é vitalidade. A diferença entre ser bom e estar vivo no Espírito. Há pessoas moralmente corretas, mas espiritualmente o quê? Mortas. Pessoas que são boas. Mas quem foi que disse que ser bom nos aproxima de Deus? Não é através da nossa bondade, me entenda. Nós fomos aceitos por Deus por causa de quem? Por causa de quem? Por causa do sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Aleluia. Isso não significa dizer que eu e você agora, uma vez regenerados, transformados, alcançados pela graça, temos que viver de qualquer maneira e sermos ruins. Não, mas não é isso. Em contrapartida, há pessoas imperfeitas, porém vivas na graça. Nós vamos entender isso aqui mais na frente. Santidade pela graça não é aperfeiçoamento moral, é respiração existencial no Espírito. Às vezes eu ficava me perguntando: como pode um homem que viveu na lei, sob circunstâncias da lei, pecar tanto? Olha para mim, pecar tanto, cometer pecados tão terríveis, e ainda ser amado por Deus e ser chamado por Deus de um homem segundo o seu coração. Você só sabe o pecado que Davi cometeu quando ele mandou matar Urias, porque se apaixonou por Betseba. Mas Davi pecou ainda muito mais além do que isso. Ele pecou quando ele mandou trazer a arca. A intenção era boa, mas a forma era errada, e aquilo proporcionou na morte de um servo de Deus, Uzá. Ele pecou quando ele mandou contar o povo. Sabe o que era aquilo? Soberba, vaidade. Joabe disse assim: por que, meu rei, meu senhor, você vai contar esse povo? Você não sabe que eles são como as estrelas que estão no céu e como a areia que está na praia do mar? Ninguém conta isso, ó rei. Isso é coisa para Deus. Mas o rei soberbo disse: pode ir. E ele foi. Ele nem foi em todos os lugares que o rei mandou. 70 mil pessoas morreram só por causa dessa situação. 70 mil.
Quando Davi quis construir o templo, Deus disse: você não vai construir. Você derramou muito sangue. Foi ou não foi? Mas como assim que Deus não deixou ele construir? Porque ele derramou muito sangue. Que sangue era ele se ele era um guerreiro? O sangue corria na veia daquele homem. Ele era um estrategista de guerra. Ele nasceu para matar. E como que agora Deus chega para ele e diz: você não vai construir porque você derramou muito sangue? E que sangue foi esse? Não foi o sangue dos seus inimigos, foi o sangue dos inocentes. E o pecado dele causou. E quando eu olho, irmãos, para Davi, eu consigo ver mesmo na lei que a graça já era manifestada ali. Aleluia. Glória a Deus. Há pessoas imperfeitas, porém vivas na graça. Santidade pela graça não é aperfeiçoamento moral, é respiração existencial no Espírito. 1:3, a santidade como saúde interior. Um cristão saudável discerne sua alma sem se condenar, lida com a verdade sem fugir dela, enfrenta a fraqueza sem idolatrá-las, cresce porque está enraizado no amor, não no medo. Santidade é quando a alma deixa de resistir à presença de Deus. Eu reconheço minhas falhas, mas eu não vou deixar que as minhas falhas me prendam e me afaste de Deus. Eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas, mas eu reconheço o que foi feito por mim lá na cruz. Aleluia. Outro dia um irmão ficou escandalizado comigo, me convidaram para me pregar no culto de ceia, na Assembleia de Deus. E aí tradicionalmente falando, os irmãos sabem que a Assembleia de Deus foi ensinado muito tempo que na semana da ceia era a semana que os cristãos têm que viver mais santos, mais imaculados, mais perfeitos, mais puros. E aí vão oferecer para Deus um culto cheio de hipocrisia. Porque quem foi que disse para Deus que eu tenho que ser mais perfeito só no culto de ceia? Que mentira foi essa? Quer dizer que eu tenho que ser mais perfeito na semana da ceia, e as outras 3 ou 4 semanas do mês eu tenho que viver de qualquer jeito, é? Tá tudo errado. E aí ali o sagrado texto que diz assim: aquele que comer indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor, porque não discerniu o quê? O corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, e os que morreram, que dormem. Eu disse: tudo bem, então vamos pensar o contrário. E o que é que acontece com uma pessoa que come dignamente? Vamos pegar a palavra digno ou indignos. A palavra indigno significa, sabe o quê? Aquele que participa do sangue do corpo sem reconhecer realmente o real valor daquele que derramou o seu sangue e deixou a sua carne ser rasgada por nós. E digno ali não sou eu, mas é o valor que eu dou para aquele que morreu por mim, que se entregou no meu lugar. Você está entendendo? Não é eu que tenho que ser digno, a dignidade é dele. E aí, eu já acompanhei muitas das vezes, não tem aqui, graças a Deus. E às vezes no culto de ceia, alguém que cometeu algum delito não poderia tomar a ceia. Eu disse: isso é um tremendo erro. O pastor olhou para mim e disse assim: é um tremendo erro, porque Jesus disse que aquele que não comer a minha carne e o meu sangue, ele não tem o quê? Então se uma pessoa que está fraca, doente, morreu espiritualmente, e os irmãos vão de convir comigo que se ela não se alimenta, ela vai ficar fraca. Se ela não se alimenta, ela vai ficar doente. E se ela não se alimenta, ela vai posteriormente o quê? Diga comigo: morrer. E aí nós deixamos a pessoa morta. Mas Jesus disse: aquele que de mim não se alimenta, ele não tem a vida eterna. Então qual é o ensinamento correto? Eu falo para a pessoa que errou, eu disse: você sabe o que é que significa isso? Isso significa a vida de Deus. Significa dizer o seguinte: que quando você participar dessa carne e beber desse sangue,
o poder de Deus vai ser ativado na sua vida. E aquelas áreas da sua vida que você tinha fraqueza, elas vão deixar de existir por causa da vida daquele que agora passou a viver dentro de você. Aleluia. Então o fraco passa agora a ser forte, por causa do sangue da carne. E aquele que está doente passa a ser curado por causa do sangue e da carne. E aquele que está morto, Jesus disse, ele tem a vida Mas o que é que a gente faz por causa do nosso legalismo? Nós joga esse povo tudo lá para fora. O cara diz assim, olha, então eu estou lascado mesmo. Eu vou para o mundo. Igual os irmãos congregam ali, que eles sabem que se errar, eles entendem que não tem mais vez para ir, pronto. Errou uma vez, pronto. Aleluia, meu Deus. Diga comigo, não foi isso que o Espírito Santo veio realizar em nós. Consciência espiritual, o lugar onde o Espírito transforma a mente. O campo de batalha mudou. Tópico 2. Agora é a consciência. Paulo não fala apenas de mudança de comportamento, mas de metanoia, mudança de percepção, mudança especial de pensamento ou caráter, transformação espiritual. O Espírito Santo não nos santifica primeiro no comportamento. Onde? Primeiramente, diga, na consciência. É na mente que acontece a transformação, meu irmão. É na minha consciência. Aleluia. Olha para cá, queridos. Se eu não for transformado na minha consciência, na minha mente, eu nunca jamais vou conseguir viver a vida aqui desfrutando da maneira que Deus quer. E pode acreditar, isso não é o resultado de um esforço total seu. Isso é obra do Espírito Santo. Zacarias 4:6, ele diz assim: não por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Aleluia. Se nós deixarmos o Espírito Santo de lado, nós nunca jamais conseguiremos, primeiro, viver na plenitude da graça que Deus estabeleceu para mim e para você. Porque antes de ser um esforço humano, a graça de Deus é o resultado da manifestação do Espírito da graça que habita dentro de mim e você. Não é performance, querido, é graça. Não é esforço humano, é graça, irmão. Vai além da nossa dedicação e aplicação. É graça. É graça, diga aí, é graça. Nós falamos muito da graça, mas essa é uma área que ainda nós estamos conhecendo, mas conhecemos muito pouco ainda. Eu sei que só esse seminário aqui não vai ser suficiente para mudar a nossa consciência e a nossa percepção e nos levar a viver como pessoas santas, ou seja, santas pessoas diferentes. Pessoas diferentes é aquele tipo de pessoa que na sua rua todo mundo olha para você e diz assim: eu não entendo por que essa mulher é desse jeito. Ela tem menos formação do que eu, o marido dela, ela ganha menos do que nós, mas ela tem algo aí que a gente não consegue encontrar no shopping, a gente não consegue comprar com o nosso dinheiro. O que é que esse povo aí tem? Fala aí comigo, é a graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça, querido, abre portas para mim e para você em áreas que nunca jamais eu e você, através do nosso esforço,
conseguiríamos. Sabia disso? Eu falei outro dia aqui, eu já vou finalizar. Eu estava outro dia aqui, período de oração, estava o pastor Cristiano, sua esposa, outros irmãos. O Espírito Santo me levou a falar um assunto que geralmente é muito mal entendido na igreja. Porque eu percebi naquele momento no meu espírito que algum dos seus filhos ali estava precisando de uma direção, de uma palavra naquela área. Eu percebi que naquele momento alguém estava precisando de uma direção e de um auxílio, de um favor na área das finanças. E muitas das vezes, presta atenção, nós não sabemos como sair às vezes de determinadas situações financeiras que chegam até a nós, ou chegarmos em determinados níveis financeiros que nós almejamos. Nós não sabemos. E aí, através da revelação da graça, irmão, o Espírito Santo vai nos ensinando, e através do favor de Deus nós podemos chegar, olha, no nível de um favor nesse aspecto financeiro que vai além do meu e do teu esforço. No capítulo 17 do Evangelho de Mateus, vou finalizar aqui. Pedro é questionado dizendo pelos fariseus, disse: olha, o teu mestre não paga o imposto do templo, não? E aí Pedro vai com aquela pergunta para casa, e Jesus ouviu aquilo e disse: Pedro, o que é que te parece? São os filhos que pagam impostos ou os estrangeiros? Pedro disse: é os estrangeiros, mestre. Ele disse: então, para que eles não se escandalizem, vai até o rio e lança o anzol e pega o primeiro peixe e tira da boca do peixe o dinheiro que está na boca do peixe, e paga com aquele dinheiro o meu imposto, apesar que eu não devo, e o teu imposto também. Sabe o que é isso? Diga: é graça. Diga: isso é dinheiro sem esforço humano. Ele não precisou trabalhar nenhuma hora, nem um dia. Sabe como nós estamos ainda muito bitolados nessa questão do nosso entendimento? Camarada acha que tem que trabalhar, não é nem 24 horas, é 48 horas ininterruptamente, direto, todos os dias, para poder chegar nos seus ideais. Deus está quebrando isso na sua vida nesse momento. Se você acreditar bem, se não acreditar, mas tem uns aqui que acreditam. Deus vai te levar num nível de graça, num aspecto financeiro tão grande, mas tão grande, que tu não vai entender. Mas você não precisa entender. Isso é a graça. Diga: é a graça. O Espírito Santo vai te mostrar. Para isso acontecer, você precisa de uma palavra. Jesus disse: vai até o rio. Isso é uma revelação. Ele vai te mostrar. Agora você precisa fazer algumas coisas. Você precisa acreditar, sem questionar, e fazer o que Deus te mandar. Porque isso é loucura. Fique de pé, por favor. Aleluia. Você tem a sua revista. Depois você mergulha em todos esses tópicos aí. Eu fui por onde o Espírito Santo foi me conduzindo. Sabe, queridos, às vezes é muito difícil para nós pegar um tema como esse e trazer para a igreja. O Júnior Sampaio ainda ligou para o pastor umas 4 vezes para tentar convencer o pastor de tirar ele dessa missão. Eu passei a semana inteira dizendo: meu Deus, passa de mim esse cálice sem que eu beba, meu pai. O pastor Márcio, eu não quis falar para minha esposa nessa madrugada, mas até essa madrugada eu estava aqui orando, perdido, dizendo: Senhor, misericórdia, misericórdia. O que é que a gente fala, meu Deus, para o teu povo? Eu disse: eu já sei. Eu estava orando aqui e o Espírito Santo falou assim: fica tranquilo, não é você que vai falar, é a minha graça que vai falar através de você.
Vá para sua casa e vai dormir. E eu fui para casa e vim dormir. Aleluia. Eu não vim aqui trazer uma mensagem sensacionalista para vocês. Nós vamos trazer aqui uma mensagem da graça para aqueles que acreditam. Posso fazer uma oração, meu pastor? Feche seus olhos. O Espírito Santo fala para você, igreja, neste momento. Não limite. Não limite. Mas em todos os níveis da minha graça, que a minha graça proporcionou. Eu, teu Deus, que te segura pela tua mão. Não tente me limitar com o seu entendimento. Como não é área sua. Eu quero só que você creia. O meu favor vai te projetar, vai te levar em níveis que tu nunca jamais imaginou viver. Mas ele te fala assim, filho, ele te fala assim, filho, nesse momento. Quando você estiver nesse nível, porque esse nível, eu vou levar você para dentro dele. Eu vou fazer você atravessar em níveis mais profundos que a tua capacidade, o teu esforço, a tua dedicação não te levou até aqui, apesar dos longos anos que você vem me servindo. Mas a partir de hoje, eu com a minha graça, para que fique bem claro que não foi o teu esforço, não foi o teu entendimento, não foi a dedicação, mas o meu favor, eu vou te projetar nesta vida. Eu vou te tornar uma mulher grande. Eu vou te tornar um homem grande. Não porque você merece, mas por causa da minha graça. Eu vou te levar, eu vou te dar, eu vou te conceder. Você vai viver, você vai ter, você vai usufruir. Você, se você quiser, você pode até ser interpretado como alguém que esbanja. Mas não tem problema, é apenas interpretação. Porque o nível da minha graça na tua vida vai ser tão grande que não vai limitar apenas a você. Você sozinho e sua família não vai dar conta de usufruir da graça que eu estou liberando sobre a tua vida. Xarabacandarabaçoia. Mas ele diz, olhe para cá. Uma coisa eu te peço, filha, filho. Não deixa a soberba entrar no teu coração. Quando alguém perguntar o que é isso, você vai dizer é a graça. Como foi isso? Você vai dizer foi a graça de Deus. Quem foi que realizou isso? Você vai dizer foi a graça. Olha, me explica uma coisa. O que é que eu tenho que fazer? Você vai dizer você só precisa acreditar na graça. O que é isso? Você vai dizer é a graça de Deus, que eu não consigo explicar, eu só consigo crer. É a graça, 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 é a graça. A graça na tua casa, a graça na tua empresa, a graça na tua família, a graça no teu ministério, a graça nas tuas finanças, a graça é a graça.